Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho de João, o capítulo de hoje é o capítulo 9, e eu quero ler com você dos versículos 1 ao 3. Está escrito assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amados, eu quero compartilhar com você a respeito de uma estrutura mental. Os discípulos tinham essa estrutura mental: se aquele homem tinha nascido cego, é porque alguém tinha pecado, ou ele ou os pais tinham que ter pecado para ele ser cego. Amados, é uma estrutura mental que coloca que toda doença é resultado de algum pecado. E infelizmente muitos e muitos cristãos ainda vivem assim. E aí quando nós vemos alguns irmãos enfrentando enfermidades, tem outros que tentam desvendar a vida daquele irmão, dizendo: olha, você pecou, em alguma coisa você pecou, é resultado de uma vida pecaminosa, você deve estar escondendo algum pecado que você não confessou. Enfim, trazendo peso sobre a vida dos irmãos que estão enfrentando enfermidades. E Jesus respondeu ali para aqueles discípulos: nem ele nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nesse caso específico, Deus está dizendo: isso aconteceu e a obra de Deus vai se manifestar na vida dele. Foi por isso que ele nasceu cego. Não é por causa de pecado. Aí Deus, Jesus, já está dizendo ali: nem toda doença é por causa de pecado. Claro que às vezes alguma prática pecaminosa pode trazer como consequência alguma doença. Não estou dizendo que não, pode sim. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje é que nós não podemos sobrecarregar a vida dos nossos irmãos que enfrentam enfermidades. E infelizmente, muitos sobrecarregam a vida dos irmãos, querendo dizer que se eles estão doentes é porque eles pecaram e deve ter algum pecado oculto. Amados, muitas vezes nós não entendemos a questão das enfermidades e a questão da cura. Nós vemos Jesus curando muitas pessoas e vemos, quando nós lemos em Atos, quando nós lemos as cartas, vemos situações de homens e mulheres que viviam o cristianismo, homens e mulheres que estavam vivendo plenamente um relacionamento com Deus e enfrentando enfermidades. Quando Paulo fala a Timóteo, nós podemos perceber que Timóteo tinha uma enfermidade recorrente, ele tinha um problema no estômago. Ai, por que disso? Não sei, muitas vezes nós queremos desvendar as coisas que não são para serem explicadas. E aí nós tentamos explicar de uma maneira natural e acabamos trazendo peso sobre a vida das pessoas. Então eu encorajo você a não levar peso sobre a vida dos irmãos que estão enfrentando enfermidade. Pelo contrário, ore, clame para que se manifeste vida, cura sobre a vida dos nossos irmãos. E eu quero encorajar você que está enfrentando uma enfermidade a não ficar questionando o tempo inteiro: por que eu estou enfrentando isso? O que aconteceu? Por quê? Simplesmente confie plenamente em Cristo Jesus e saiba que Ele é aquele que te fortalece para enfrentar o que for. Como disse o apóstolo Paulo, nós podemos todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Podemos enfrentar o que for. Estar doente é bom? Estar enfermo é bom? É claro que não. É algo que parece que fica contrário à nossa fé. Como assim? Eu creio em Cristo Jesus e estou enfrentando essa enfermidade. Mas eu encorajo você a se firmar plenamente em fé, na confiança de Cristo Jesus. Espere a sua cura, é claro. Não se acostume, não se conforme com a doença. Creia
Cristo Jesus é poderoso para manifestar a sua cura. Ah, mas e se a cura não se manifestar? Não entre em desespero, não fique desesperado. Mantenha o seu coração livre, livre da culpa, livre da condenação, livre da preocupação. Mantenha o seu coração completamente confiante no Senhor e saiba que Cristo Jesus é aquele que te capacita, que te fortalece para que você possa enfrentar o que for preciso. O Senhor tem bons planos para a tua vida. O Senhor tem bons planos para a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Receba a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus sobre você. E não tente arrumar culpados ou se culpar por algo que talvez você esteja enfrentando. O Senhor derrama graça, derrama favor sobre a tua vida. O Senhor derrama do seu amor sobre você. Não receba palavras que só trazem peso, condenação, frustração, decepção para você. Receba aquilo que a palavra de Deus diz. Lá em Romanos, no capítulo 8, essa semana já até citei esse versículo, Romanos 8:11 fala que o Espírito Santo, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Receba essas verdades pela fé, viva por meio dessas verdades, e ainda que as circunstâncias estejam contrárias, os diagnósticos estejam contrários, receba plenamente o amor de Deus por você. Nós vimos na passagem de hoje que essa estrutura mental que liga se está enfermo por causa de pecado, Jesus desmistificou isso. Jesus disse, não funciona assim, não é assim. Então receba plenamente o amor de Deus sobre você. Receba plenamente a capacitação que vem do alto, em nome de Jesus. E sim, eu quero orar por você hoje, para que se manifeste a cura do Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no poder de Deus. Ainda que estejamos enfrentando situações difíceis, ainda que estejamos enfrentando situações de enfermidade, a minha oração sempre será que se manifeste a cura do Senhor, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua verdade. Obrigada porque o Senhor nos tira de debaixo de uma caminhada pesarosa, difícil. Obrigada porque o Senhor derrama favor sobre nós. Obrigada porque o Senhor derrama graça, o Senhor derrama amor sobre nós. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão enfrentando enfermidades e muitas vezes se sentem até mesmo culpados por causa das enfermidades. Pai, eu oro para que eles recebam o refrigério que vem do Senhor, a paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor. E sim, eu clamo para que se manifeste a cura do Senhor sobre a vida deles, sobre o seu corpo físico, sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre as suas emoções. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu oro para que os meus irmãos recebam plenamente o amor do Senhor, a graça do Senhor, a cura do Senhor, que eles sejam envolvidos pela paz que excede todo e qualquer entendimento, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.